Bom, então vamos lá. Dando continuidade, né, à nossa segunda aula, página 238, como vocês podem observar, né, a página 238 ela vai falar de climas do mundo. Então eu vou colocar para vocês aí um pouquinho das características, quais são, né, os climas do mundo. Mudei aí o cenário, né, para vocês entenderem, visualizarem. E além de mudar o cenário, eu mudei a minha câmera de posição para não atrapalhar aí o aparecimento da figura para vocês, né? Então, como eu já havia colocado para vocês, galera, os climas no mundo, eles são bastante diversificados. Por que eles são diversificados? Porque eles são provenientes de várias massas de ar, localização geográfica, entre outros fatores que nós já estudamos. Então, no mundo se classificam pelo menos 10 tipos de clima, né? Que eu já falo para vocês. Antes de falar para vocês a respeito desses tipos de climas, dê uma olhada lá na 238, né? Na página 238, traz aí uma coisa bem bacana. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais perto, né? Olha lá. Climas do mundo, página 238. Então traz aí essas imagenzinhas para vocês, só para vocês se orientarem, né? Para a gente ter uma noção do que tá mencionando e de como caracteriza-se esses tipos de climas. Então tá lá. Acompanhem lá se quiserem, tá? 238. Todos os fatores vistos modificam os elementos da atmosfera. Todos os fatores que nós vimos anteriormente, tá? Na aula anterior, eles modificam os elementos da atmosfera, resultando o quê? Em diferentes tipos de clima. A seguir estão listados aspectos determinantes para os climas do planeta. Então, assim, as regiões situadas entre os trópicos, dá uma olhadinha nos trópicos aqui nesse clima aqui da nossa tela, né? Na tela do computador. As regiões situadas entre os trópicos geralmente são quentes, mais úmida e varia bastante, ocorrendo climas úmidos, semiáridos ou com alternância de estação de secas e úmidas, tá? Então, perto dos trópicos. Professor, onde está o trópico? Dá uma olhadinha aí, acima do Equador e abaixo do Equador, né? Nós temos 2 trópicos, como nós já vimos aí. Continuando lá na apostila. O clima temperado apresenta as 4 estações bem definidas. Onde que fica o clima temperado? Deem uma olhada lá no clima temperado, né? Onde nós encontramos o clima temperado. Então, dá para saber, né, que os climas temperados eles vão estar, como a temperatura deles é muito baixa, eles vão estar nos polos, né? Então tá lá. Nos climas frios e polar, as temperaturas elas ficam negativas durante a maior parte do ano. E aí a gente vai aprender a olhar no mapa e já saber que tipo de clima tem naquela região, tá? O clima desértico se caracteriza pela baixa precipitação, ou seja, pela baixa quantidade de chuvas, podendo apresentar temperaturas bastante distintas entre desertos frios e desertos quentes. Nas altas montanhas, o clima ocorre em faixas ou andares de acordo com a altitude. Então, vamos dar uma analisada aí não no mapa, na 238 ainda, não no mapa que fala da ilha de Kauai, mas no mapinha do lado, tá? Então tá lá, tipos de clima adaptado da classificação de Köppen. Então tá lá, o equatorial. Qual que é o clima? Abram a apostila por inteiro, tá? Que vocês vão ver esse mapa mundi na mesma proporção aí, né, dela. Então vamos lá. O equatorial. Obviamente que o clima equatorial ele vai apresentar-se com temperaturas elevadas porque está próximo à linha do Equador, assim como o tropical. Então,
Quando nós batermos o olho no nosso mapa, a gente já vai ter que identificar que tipo de clima que nós estamos nos referindo, ou que tipo de clima que tem lá no lugar. Então, os principais tipos de clima são equatorial, tá? O equatorial, qual que é a característica, professor? Então, obviamente que isso aqui vai estar especificado para vocês lá, tá? Mas eu estou dando uma pincelada aqui. O equatorial, então, ele possui temperaturas médias acima de 25 graus centígrado. Então, ele é considerado um clima quente e úmido. Os índices de chuvas anuais, eles ficam aí acima de 2.000 milímetros. Equatorial, 25 graus, clima quente e úmido e chuva anual acima de 2.000 milímetros. Depois do equatorial, nós temos aí o clima tropical. Então, no clima tropical, a temperatura ela varia em 20 graus centígrados no inverno, tá? E 25 graus no verão, com duas estações bem definidas, que é uma seca e outra chuvosa. Por isso que nós temos aí, né, representando o nosso país, uma musiquinha lá do país tropical, acho que é do Jorge Benjor, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, o clima tropical, ele abrange a maior parte do nosso território aí, tá legal? E aí depois nós temos, né, o clima subtropical, que são aí as áreas, né, rosadas. Se quiserem acompanhar no mapa aí, são as áreas rosadas. Qual que é a característica do subtropical, professor? Eles possuem temperaturas médias entre 15 graus a 20 graus. Percebam aí que é mais a cara do sul, de 15 graus centígrados a 20 graus centígrados, né, no verão. E as médias, elas variam de 0 a 10 graus. E olha que interessante, no subtropical, as chuvas, elas são bem distribuídas, ou seja, no ano, né, o ano é composto por 12 meses e o mês é composto por 30 dias. Quando eu digo que as chuvas são bem distribuídas, significa que se a semana tem 7 dias, às vezes 4 pode chover ou 3 pode chover. Nunca numa diferença muito grande. E aí depois nós temos o clima. Eu não vou seguir a sequência aqui, eu vou seguir a minha sequência, tá? Então depois nós temos o clima oceânico, que ele recebe influência dos oceanos e mares, tornando o inverno mais rigoroso. Ou seja, nos lugares que nós temos o clima oceânico, o frio ele é mais intenso, né? Quando eu digo rigoroso, ele é mais intenso, tá legal? E aí nós temos o tipo de clima continental, ele praticamente não recebe influência do oceano que nós vimos acima, né? E ele possui um inverno também extremamente rigoroso. Aliás, o oceânico, o inverno não é tão rigoroso, né? E o continental, ele é o inverno bastante rigoroso. Nós temos o clima mediterrâneo. Qual é a principal característica do Mediterrâneo? Ele possui invernos chuvosos, Mediterrâneo, invernos chuvosos e verões extremamente quentes. E as 4 estações, né, outono, inverno, verão e primavera, essas 4 estações no Mediterrâneo, elas são bem definidas. Depois nós temos o clima aí desértico. Desculpem, dá um pigarro. Nós temos o clima desértico, onde as temperaturas médias anuais, elas variam de 20 graus centígrados a 30 graus centígrados. O índice de precipitação, de chuva, né? Quando eu falo precipitação, entendam chuva, por favor. Eles não ultrapassam 250 milímetros do ano. Então, praticamente não chove. Depois nós temos o clima semiárido. O semiárido também caracterizado por altas temperaturas, ou seja, temperaturas muito elevadas, chegando a 32 graus centígrados em média, né? 32 graus é bastante calor,
e os índices de chuva são inferiores, quase não chove também. Mas a média aí é de 600 milímetros anuais. Essas chuvas são bastante irregulares, tá? Aí nós temos o clima subpolar, tá? Esse clima subpolar nós chamamos de clima frio também. Eles possuem índice de chuva anuais variando, depende da região, né? E a média é de 200 milímetros a 1000 milímetros. E a principal característica do subpolar é que o inverno, né, no período de inverno, as temperaturas elas são negativadas, temperaturas negativas. Então imagina o frio que é. E o verão, no período de verão, as temperaturas elas não ultrapassam geralmente a 10 graus centígrados. Então significa que até no verão é frio. E por falar em frio, nós vamos para o clima frio de montanha. Como que é a característica do clima frio de montanha, professor? A temperatura determinada pela altitude, né? Quanto mais alto, mais frio, e mesmo em regiões tropicais. E o clima polar, né, gente? Falando em clima polar, vocês já sabem aí que a característica dele é que os invernos dele eles são bastante longos e os verões eles são curtos e secos. As temperaturas anuais no polar sempre abaixo de zero, tá? E é marcante a presença aí de neve, gelo e assim sucessivamente. Tá legal? Então assim, esses são os principais tipos de climas, né? E aí nós temos alguns exercíciozinhos para nós realizarmos, né? Até a página 242. E agora a gente vai ver o que nós chamamos de alterações climáticas. Página 243. Alterações climáticas, né? Por gentileza, coloca lá na 243. Então, quando eu falo alterações climáticas, só um minutinho, deixa eu acertar aqui, tá? A imagem. Senão vai deturpar aí para vocês. Até aí tá tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, coloquem lá e a gente procura explicar, né, no grupo, alguma coisa nesse sentido, né? Se alguém tiver dúvida, ou coloca no nosso grupo, ou então coloca... Não, vamos deixar, né? No grupo, tá? Se alguém tiver dúvida, coloca no grupo, que fica mais fácil que todo mundo visualiza. Tá legal? Alterações climáticas. Acho que agora já está bacana aqui a tela, né? Só um minutinho. Então assim, na 243, tá? O que você está vendo na imagem? Por que o chão está todo rachado? É uma pergunta que eu vou imaginar como retórica, né? Porque eu mesmo vou responder. Pela aridez. O que é essa aridez, professor? É pela secura. Pergunta 2. Será que lugares onde atualmente chove muito podem sofrer com a seca no futuro? Olha, gente, do jeito que está o aquecimento global, provavelmente, eu particularmente acredito, tá? E tá lá. E o contrário, será que lugares que convivem com a seca podem sofrer inundações nos próximos anos? Olha, eu não duvido, eu não pago para ver. Por quê? Porque o homem está alterando demais, né, o estado natural das coisas. Então, acho que até por conta disso, pode haver alteração sim. Então, vamos lá, página 244. Desde sua formação, há 4,6 bilhões de anos, a Terra sofreu várias modificações em seu clima, alternando períodos de resfriamento e de aquecimento, como também de aumento ou redução de volume de chuvas. Essas alterações foram constatadas a partir de estudo das camadas de rochas, dos fósseis, de geleiras, dos caules das árvores, dentre outras técnicas. No entanto,
Apenas as alterações ocorridas nos últimos 2 milhões de anos é que deixaram maiores evidências e permitiram verificar a ocorrência de períodos glaciais e interglaciais. Nos períodos frios, as geleiras encontradas nos polos e nas altas montanhas expandiram-se, recobrindo grandes áreas da superfície terrestre. Nos períodos mais quentes, a superfície coberta por geleira voltava aos seus limites anteriores, ou seja, voltava a ocupar uma área menor da superfície terrestre. Essas mudanças também influenciaram a variação do nível do mar. O que é esses períodos glaciais? Primeira coisa, é um termo relacionado ao gelo ou às geleiras, isso é óbvio, utilizado para se referir aos períodos em que houve uma redução significativa da temperatura na Terra. Por isso ficou conhecido como a Era Glacial. Muita gente assistiu aquele filme A Era do Gelo, né, 1 e 2, eles retratavam um pouco dessa história. Então, continuando lá na 244. Percebe-se assim que as regiões mais próximas aos polos, e portanto mais frias, foram as que mais sofreram consequências dessas variações. Nas regiões mais próximas à linha do Equador, por sua vez, foram mais evidentes as alterações em relação a períodos mais chuvosos e secos, chamados de períodos pluviais e interpluviais. Quando ocorreram mudanças nos domínios naturais, como aumento e diminuição das áreas ocupadas por florestas equatoriais e tropicais, savanas e desertos. Essa figura da 244, ela é extremamente diferenciada. Por quê? Porque mostra aí que ao longo do tempo geológico, a Terra passou por variações em sua temperatura média, intercalando períodos mais frios, quando ocorreu o aumento das geleiras, e mais quentes, quando foi observado o derretimento dessas geleiras. Na foto, o mar coberto por pedaços de gelos que se desprenderam da geleira do Ártico em 2019. Essa imagem é simplesmente fantástica, tá? E assim, gente, como o próprio nome diz, né, quando a gente fala de mudança climática, esse termo indica que refere-se a essas mudanças climáticas a mudanças no clima que estão ocorrendo em todo o planeta e que apresentam efeitos que já podem ser vistos em várias de suas partes. Esse aqui, que está na posterior de vocês, é um exemplo. Outro é a extinção de várias espécies, né, de animais. Então nós temos aí a extinção de várias espécies, o derretimento de geleiras, o aumento do nível do mar. Então tudo isso são apenas algumas das consequências desencadeadas pelo aumento da temperatura no globo terrestre, ou seja, pelo aumento da temperatura na Terra. Tá? Posteriormente, a gente vai falar a respeito dessas mudanças climáticas e de como elas podem afetar a nossa vida, a vida dos organismos do planeta. Tá legal? E aí a gente entra aí até na questão do aquecimento global, né? Que eu costumo falar bastante do aquecimento global. Então, continuando na postura de vocês aí. 244, embaixo da figura, tá? Como nós vimos no módulo anterior, a dinâmica atmosférica regula o clima do planeta, com variações conforme a latitude e as estações do ano. As alterações na circulação atmosférica, que por sua vez podem ser causadas por variações no fluxo de energia emitida pelo Sol ou por alterações na superfície terrestre, que contribuem para maior ou menor absorção do calor nela mesma e pela atmosfera. Entretanto, sempre tem um entretanto, nas últimas décadas, observa-se que algumas alterações nos padrões climáticos se devem
há fatores não naturais, ou seja, há fatores que não é da natureza, e sim fatores causados pela ação do ser humano. E essa ação do ser humano tem resultado em mudanças cada vez mais significativas na dinâmica atmosférica e afetando assim os domínios natural de forma geral. Tá? Então, a gente vai perceber agora que essas alterações, né, na atmosfera, elas podem receber o nome de antrópica. O que é, professor, essa ação antrópica? É que vem de fora para dentro, né? Como nós já vimos. Então, a emissão de gases produzido pelos homens, com destaque para a queima de combustíveis fósseis, é tida como a principal causa das mudanças climáticas atuais. Além dessas mudanças climáticas, essas substâncias que o homem emite para a atmosfera, né, são substâncias poluentes como poeira e gases tóxicos. Elas podem tornar o ar impróprio não só aos seres humanos, mas também aos demais seres vivos do planeta. Então, na realidade, é uma ameaça, tá? Nas áreas urbanas, a poluição do ar é geralmente causada por gases tóxicos e outros resíduos lançados pelas fábricas, pelos veículos, né, e pela queima de resíduos domésticos e industriais em depósitos irregulares, bem como na incineração do lixo hospitalar. Nas áreas rurais, a poluição do ar é causada principalmente pelo agrotóxico, que são pulverizados nas lavouras, por equipamento agrícola ou por aviões. Também é parte desse problema a queima da vegetação original e de áreas utilizadas como pastagem destinadas à agricultura. A poluição atmosférica causa prejuízos à população e ao meio ambiente. Não só à população, mas principalmente ao meio ambiente, tá? Podendo afetar diretamente o clima de um lugar, como um município, ou de grandes regiões, como um conjunto de países. Além disso, a poluição atmosférica contribui para a ocorrência de fenômenos mais amplos, né, que veremos a seguir, como aqueles que podem afetar o clima em todo o planeta. Então, hoje é dia 15/7, procurem fazer os exercícios, né, agora que nós temos um tempinho aí, e a gente vai ver nas próximas aulas o aquecimento global, a camada de ozônio, tudo aí o que a ação do homem está causando, né, no meio ambiente. Tá legal? Então, assim, espero que todos tenham entendido aí boa parte do que nós falamos. Quem não falou, deixa lá no grupo. Procurem fazer os exercícios, né, até a página 247, da onde nós começamos, até a página 247. Tá legal? Então, assim, gente, boa semana, né? Fiquem aí com Deus, Deus os abençoe e estamos juntos, né? Quando a gente voltar aí à normalidade, a gente ressarce todas as dúvidas. Forte abraço para vocês e boa semana.